neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis,
Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. São Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 7. Ouvintes amados, em todo tempo, em qualquer época do ano, essa mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é própria, é oportuna para a sua igreja, para os seus filhos. Se nós falássemos e pensássemos nisto somente de ano em ano, quando comemoram a ressurreição de Jesus, logo após a sua paixão, não passaríamos daqueles religiosos tradicionais dos quais Satanás não importa. Isto é, não se incomoda com suas religiões, com suas tradições. Isto quer dizer que, se nós comemorarmos, lembrarmos, atinarmos para a ressurreição de Cristo só de ano em ano, então estamos provando que não somos nascidos de novo e que o efeito verdadeiro da ressurreição de Jesus Cristo não tem operado em nós. Então, surge-se a pergunta: Deus levantou Jesus dentre os mortos e o levantou somente para uma comemoração? Naquela manhã de ressurreição? É só um dia que devemos celebrar em todo o ano? Somos nós beneficiários de sua ressurreição ou não? Que significaria isto para mim? Que significaria isto para você? A ressurreição de Cristo. Sim, nós cremos por fé que Ele certamente ressuscitou dentre os mortos. Mas a essas alturas, cabe uma outra pergunta: o que vale isso para nós? Isso já sucedeu há quase 2000 anos. É muito importante. A sua ressurreição é a justificação da nossa fé, conforme já temos pregado. Existe um túmulo em Jerusalém, aberto, testificando que todos os túmulos daqueles que dormiram em Cristo ficarão abertos, isto é, vazios também. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, justifica a nossa fé, mas ela não teria nenhum efeito em nossa vida sem que Ele estivesse em nós, sem que aquela vida que se esvaiu lá no Calvário, foi derramada naquele sangue, esteja em nós. Ora, não passaremos de mortos em delitos e pecados, apenas conhecendo historicamente e intelectualmente falando a ressurreição de Cristo, mesmo comemorando-a de ano em ano, com toda a sinceridade, com toda a religiosidade, estaremos mortos nos delitos e pecados, e, portanto, a ressurreição de Jesus, assim, não terá nenhum significado para nós.
Houve um tempo quando a terra esteve em plena escuridão, em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia. Ela estava toda coberta de água e em escuridão total. Estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Deus teve uma razão para fazer isso, porquanto debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve neste mundo, qual foi? Foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro do amanhecer da criação sobre a terra, o sol saiu e banhou a terra com seus raios, secou as águas da terra e produziu a atmosfera sobre ela. E pela primeira vez, por meio de uma semente, haveria de trazer gozo e vida à terra. Essa foi uma hora grandiosa, a hora que Deus disse: haja luz. Porém, aquilo não foi nada em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição. Você deve ter a sua atenção completamente chamada nesse instante para isto. Aquilo foi grandioso. Aquilo foi uma hora grandiosa, quando Deus disse: haja luz. Mas aquilo não foi nada, absolutamente nada, em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição de Cristo. Ó mundo, pare nesse instante. Parem, cristãos. Irmãs, irmãos, moços, moças, crianças, detenham-se. Oxalá que o mundo pudesse parar nesse instante. Todo o trânsito de todas as metrópoles, de todas as grandes e pequenas cidades. O doutor, o grande homem, o cientista, o engenheiro, o médico, o advogado, o professor, a doméstica, o pedreiro, o carpinteiro, o lavrador. Lá no campo o cavaleiro pudesse parar nesse instante e pensar nisto. Foi grandiosa aquela hora em que Deus disse: haja luz. Mas aquilo não foi nada em comparação com a saída do sol no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Esta vez o sol subindo ao alto, ele foi subindo ao alto, produzindo uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi uma saída de sol muito especial, pois com esta saída de sol chegou uma notícia muito mais importante que a que chegou a primeira vez ali no princípio. Esta saída de sol trouxe a notícia: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é vivificado dentre os mortos, assim como o prometeu.
Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Assim como um dia, antes do sol existir, trazer a sua luz sobre a terra, não podia haver vida, muito mais do que isso, sem a ressurreição do sol da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais poderia haver vida. Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra, porém vida mortal. Mas nesta ocasião, quando o sol saiu, o sol da justiça saiu, também houve então uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente prometida por Deus, a qual por conhecimento prévio ele havia visto que estaria sobre a terra. Então a saída do primeiro sol, lá no Gênesis, trouxe vida mortal sobre a terra. Mas a saída do segundo sol trouxe vida eterna a toda semente prometida por Deus. Isso deve fazer com que todo povo cristão pare um pouquinho e pense: ora, se ele ressuscitou para que eu tivesse vida eterna, por que posso eu estar vivendo como um desprivilegiado, sufocado pelas riquezas, correndo dia e noite, nervosa, nervoso, ambicioso, ambiciosa, ociosa? Jesus disse a Marta: Marta, Marta, estás muito ociosa para fazer um serviço para mim? Sim, amados, como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. Isso é uma semente a esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Naquela manhã da ressurreição, em alguma parte dessa terra, se encontravam nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. Ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela primeira, quando o sol saiu pela primeira vez. Quando o sol saiu pela primeira vez, lá no Gênesis, ele trouxe vida sobre todas as espécies de sementes. E cada árvore daria fruto segundo a sua espécie. E isso explica justamente, de uma maneira clara, por que existem tantos falsos obreiros, curando enfermos, expulsando demônios, sem se apartarem da iniquidade. Isso explica por que há tantas igrejas e tanta gente dizendo-se cristãos e dando frutos maus. Eles têm recebido o mesmo sol, na verdade. Eles têm recebido o mesmo Cristo. E eles chegam a pensar que todos são irmãos. Isso é correto, mas cada um está dando fruto segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Oh,
se essa verdade não faz com que nós dobremos as nossas cervizes duras, amoleçamos os nossos corações duros, o que mais poderia amolecer um coração depois de uma verdade desta? Quem poderia amolecer o coração de Faraó, mesmo vendo tanto poder com o profeta de Deus? Ninguém. Só o próprio Deus poderia fazer aquilo. Mas você para um instantinho e liga a saída do primeiro sol no Gênesis, que sem o qual não haveria vida botânica. Mas esse mesmo sol é dado sobre maus e bons, e tanto o abrolho quanto a figueira produzem sob aquela mesma influência, sob aquela mesma vida que o sol lhes dá. O joio e o trigo recebem o mesmo sol, mas um é de uma natureza e o outro de outra natureza diferente. Por isso que precisamos que esse sol da justiça, a ressurreição de Jesus Cristo, aconteça em nossa vida individualmente, para que a nossa natureza terrena possa ser dominada pela natureza divina e assim darmos frutos do Espírito Santo. Fique sabendo que todos recebem bênçãos de Deus, vida do mesmo Deus. O joio sacode suas folhas juntamente com o trigo e dá glórias a Deus pela chuva e pelo sol. Mas um tem um destino e o outro tem outro destino muito diferente, oposto. Por quê? Um é uma semente e Jesus disse que é a semente da serpente. E o outro é a semente de Deus, que irá para o seu celeiro. Notem isto e guardem bem com atenção. Ambos receberam vida do mesmo sol. É o mesmo sol, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Está operando tudo em todos. Só Ele pode dar vida, só Ele pode curar, mas eles clamarão naquele dia: Senhor, nós fizemos maravilhas em Teu nome, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Mas Ele lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sim, Ele está falando a líderes. E Ele disse Ele próprio que um cego guiando outros, ambos cairão no buraco. Ó meu ouvinte, pense agora um pouquinho. Acima de tudo, esse sol tem raiado na minha vida? Acima de tudo, a ressurreição de Cristo tem me trazido vida? O Deus que você conhece foi derramado em Cristo. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. Porém, tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. A essas alturas só me interessa saber disto. E você só deve interessar também isto. Deus abençoe os meus ouvintes, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé,
na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafé.brasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus,
a sua mão, nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre, sempre sim, com meu Jesus. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. São João capítulo 14, versículo 19. Amados ouvintes, Jesus não usou seu poder para si mesmo. Portanto, a sua ressurreição não trouxe benefício exclusivo para si, mas para todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus. Elas também foram beneficiárias da ressurreição de Jesus Cristo. Beneficiárias da vida eterna, porquanto ele disse: eu vivo e vós também vivereis. Como um verdadeiro pai, que não trabalha somente para si, mas está acumulando, ajuntando para os seus filhos, Jesus não veio somente para si mesmo. Ele não precisava de morrer para salvar a si mesmo. Ele não precisava de coisa alguma para manter o seu reino. Mas ele veio justamente brilhar sobre a sua semente, dando-lhe a sua própria vida. E foi naquela abertura daquele selo, quando ele foi levantado, que todos aqueles que estejam em Cristo sejam também levantados com ele. Foi através daquela abertura, foi através daquela ressurreição dele, que todos quantos estejam nele serão ressuscitados também. Foi justamente nesta gloriosa saída do sol que Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas através dos cultos pagãos, da idolatria, todas as trevas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito: tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para reavê-la. Agora ele
não só fez esta declaração, mas ele provou também que era verdade. Isto é a coisa mais gloriosa a ser meditada nesse instante. Quando nós temos tempo para meditarmos nestas grandes coisas, elas substituem com vantagem os psicotrópicos, os entorpecentes, o fumo, o álcool, a vaidade, a diversão mundana. Isso é trazido a nós pelo Espírito Santo com aquele ministério glorioso de ser o Consolador. Daí a razão de vermos um povo chamado cristão correndo para cima e para baixo. Por um lado, ansioso, ambicioso. Por outro lado, ocioso, preguiçoso. Daí então a razão, ouvintes, de nos considerarmos cristãos e estarmos amarrados, derrotados, enfermos, sobrecarregados, frustrados e vivendo somente para as coisas terrenas. Então, aqui está uma declaração que é mais do que tudo o que nós podemos pensar, porquanto ele provou que a declaração dele era verdade. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso não é tão glorioso? Isso não viria a cicatrizar as feridas que as circunstâncias da vida têm causado em nossos corações? Isso não é porventura o azeite e o vinho do bom samaritano? Estou seguro, ouvintes, de que mesmo nós, os que cremos isto, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Não podemos compreender como se cumpre esse mistério. Como Paulo disse, que grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade nunca foi três pessoas distintas, mas foi Deus em carne, aquele que se manifestou em carne. Você pode explicar isso? Não. Você não pode explicar por que uma vaca come capim verde, a grama verde, dá leite branco, que por sua vez dá manteiga amarela. Ninguém pode explicar isto. Mas aquilo acontece. Aquilo se manifesta. Então esse é o grande mistério da piedade. É aquele que se manifestou em carne, em Jesus Cristo, como homem, que comeu, bebeu, viveu, com um homem sofrendo todas as suas necessidades. Inclusive, morreu, provou da morte, foi para o sepulcro, e todo inimigo religioso, os demônios através da religião, proclamaram que ele não era filho de Deus. E se sentiram satisfeitos quando pensavam que tinham no sepulcro um homem como os demais. Mas eles tiveram que subornar os soldados romanos para mentirem que os cristãos, os seus fiéis, roubaram seu corpo. Mas eles sempre foram mentirosos. As suas doutrinas sempre são mantidas à custa de dinheiro. Como poderia crer Pedro, João
Como poderiam crer aqueles demais que viram-no ressurreto? Crer em tal mentira? Como posso eu ir crer em tal mentira mais? Em mentiras religiosas? Depois de ter os meus olhos aclarados para ver o Pai no Filho? Como podemos nós crer em três pessoas distintas? Quando ele próprio diz: quem vê a mim vê o Pai. Essas verdades deveriam sacudir as nossas entranhas, substituindo os lenitivos criados pelos homens, lenitivos religiosos, lenitivos naturais. A ressurreição de Cristo é para justificar a nossa fé. E que fé diferente é esta que é justificada pela ressurreição? Pela fé estamos assentados no poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é maior do que o da bomba atômica. Ela tem poder para matar. Todos os poderes do mundo, todas as potestades do ar, todas as milícias contrárias a Deus não podem com o poder da ressurreição. E é justamente aí onde está edificada a igreja. Igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porquanto ele foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também temos sido ressuscitados dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Sim, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. As trevas cobriam a terra, porém agora o Filho de Deus havia ressuscitado e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio: ele não está aqui, porque tem ressuscitado, disse o anjo para aquelas mulheres. Que tremenda declaração! Isso não deve ser simplesmente história para nós. Isso não deve ser simplesmente data de comemoração. Isso deve ser uma vida vivida. Ele havia provado sua palavra, havia provado que ela era a verdade, porquanto ele agora havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo. Qual é a trindade do diabo? A morte, o inferno e a sepultura. Satanás é o autor da morte. Ele também é o dono do inferno e do sepulcro. E essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por uma só coisa: a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é pecador, cai no inferno. Então aí está a trindade de Satanás: morte, sepultura e inferno. Tudo veio por meio de uma coisa: pela morte, a qual tinha o homem cativo por todos estes anos, por todos esses séculos. Porém, agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só, manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado o inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente. Ele diz: eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre,
e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Deus, sendo um, fez ao homem, habitou entre nós e conquistou a todo inimigo. Ele provou que a trindade de Satanás foi conquistada e que a trindade de Deus se havia dado a conhecer, porque só ele tinha o poder de trazer a vida de novo. Ele certamente foi aquele Emanuel. Deus se havia dado a conhecer na carne. A trindade de Satanás opera através da morte. A trindade de Deus opera através da vida. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conquistou a morte, indo até lá onde ela estava, para depois então o grande servo de Deus, São Paulo, perguntar num verdadeiro desafio: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte em sua vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com razão, ouvintes, ele pôde declarar em Mateus capítulo 28: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, para que sejais minhas testemunhas. Ele havia conquistado a morte, o inferno e a tumba. Ele não só fez isto, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo que estava no Pai, tudo que estava no Espírito Santo e tudo que houve alguma vez, tudo estava nele. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Tudo demais ficou impotente. Ele havia conquistado tudo. E Paulo disse: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E saber disso somente em relação a ele, se referindo a ele, não é tudo para a sua igreja. O mais importante é que ele diz: porque eu vivo e vós vivereis. O importante é saber que aquela vida que estava nele veio sobre o penitente pecador, o homem arrependido, a mulher arrependida, que sentiu necessidade desta vida, e foi justamente no lugar que deveria ir, no Calvário, pela fé no seu sangue, pela fé no sangue do Cordeiro de Deus. Então aquela vida veio sobre este pecador. E agora quem mais pode detê-lo nessas cavernas religiosas? Quem mais pode detê-los nesses sepulcros? Ele ouviu a voz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem pode deter um homem que tem experimentado a vida de Cristo nessas cavernas religiosas, cavernas dos vícios, cavernas do pecado, da licenciosidade? Quem pode deter? Nem a própria morte pode detê-lo na sepultura. Vale a pena repetirmos que quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com ele. Então, sendo o seu corpo, o poder da ressurreição está em nós, o poder vivificador está em nós. Se aquele Espírito que vivificou a Cristo, que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em vós, como podeis vós estar escravizados? Nunca, jamais. Não, não, não. Ele disse: não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já os conquistei, não temais.
Toda semente predestinada e preordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho se difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem ordenado. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Tem você essa experiência da ressurreição? Tem você a experiência da vida vivida? Que o Senhor ajude a cada um dos meus ouvintes ter essa experiência experimentada na sua vida. Isso é independente de qualquer homem, de qualquer ser intelectual, de qualquer interpretação teológica. Isso é uma experiência experimentada do membro do corpo de Cristo, com Ele, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ouvintes, recebam essa grande bênção. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer.
faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo, meu mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Oh meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo.